Quando a gente pensa no impacto que as Pussycat Dolls tiveram no som dos anos 2000, parece que elas existiram por 20 anos. Mas não. A passagem das gatinhas pela indústria foi relativamente rápida. O primeiro álbum em 2005, o segundo em 2008. E mesmo assim elas foram tão, mas tão marcantes que são inspiração de muitos artistas até hoje. Seja pela música pop de alto calibre, pelo visual burlesco ou pelas tretas que circulam as integrantes, ninguém nunca deixou de falar sobre as Pussycat Dolls. Até porque o grupo se diferenciava muito dos outros girl groups da época. Nomes como Spice Girls e Girls Aloud ainda se esforçavam para dar uma chance de todas as integrantes brilharem, mas no PCD era outra história. Aqui, o destaque era a Nicole Scherzinger. Esse protagonismo, inclusive, foi o que alimentou muitos rumores sobre a dinâmica dos bastidores do grupo. Pelo que a gente sabe, as Pussycat Dolls ainda são um assunto mal resolvido para muita gente que passou pelo projeto. O que ficou no caminho do grupo? A injustiça das empresas que cuidavam do negócio? A ambição da Nicole Scherzinger? A inveja das outras integrantes? Hoje a gente vai se aprofundar em todas essas perguntas para conseguir desvendar esse mistério com calma. Eu só vou me apresentar primeiro, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui. Oi, muito prazer, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso. Esse é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, tretas, bastidores e muito mais. Se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Tá frio pra caramba, agora tá 13 graus. Antes de se tornarem as Pussycat Dolls que a gente conhece, o grupo era muito conhecido por seus shows em casas noturnas, mas com uma formação um pouco diferente. O nome surgiu em 1995 como uma criação da coreógrafa Robin Entin. Guarda esse nome que a gente vai falar muito dela por aqui. Ela contou com o apoio da amiga e atriz Christina Applegate na construção de todo o conceito, que buscava incorporar elementos burlescos nas performances. Nessas apresentações, as integrantes usavam lingeries e fantasias sensuais, enquanto performavam clássicos dos anos 50 e 60. O grupo até chegou a ter uma residência em Los Angeles, no clube The Viper Room, que pertencia ao Johnny Depp nos anos 90. A gente até pode fazer um vídeo sobre essa boate, viu? Porque era um lugar bombado pra elite hollywoodiana e foi palco de alguns eventos bem marcantes da cultura pop, incluindo algumas tragédias. Enfim, com o tempo, as apresentações das Pussycat Dolls foram ficando cada vez mais populares e no início dos anos 2000 já estavam em todos os lugares. Especiais de TV, campanhas publicitárias, ensaios na Playboy e até participação em filmes, como em As Panteras Detonando. As gatinhas eram referência na cena noturna e elas viviam recebendo convidadas de honra nas apresentações. Christina Aguilera, Kim Kardashian, Kelly Osbourne, Gwen Stefani. Foi a Gwen, aliás, que disse ao Jimmy Iovine, o cofundador da Interscope Records, que ele deveria investir na carreira musical dessas meninas, porque elas tinham futuro. O homem resolveu ouvir o conselho dela e mais tarde fechou um acordo com a Robin Entin, a idealizadora do grupo. Juntos, os dois fundaram uma empresa na qual foi definido que 50% pertenceria a Robin e a outra metade seria de propriedade da Interscope Records. Com isso definido, eles começaram a pensar no Pussycat Dolls como um grupo musical, e para isso acontecer, tinha que rolar algumas mudanças na formação. Das que faziam parte da era burlesca, continuaram Jessica Suta, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Sia Batten, Casey Campbell e Kermit Bachar, a única que atuava como vocalista também. Para completar o grupo, foram contratadas 3 novas artistas para ficar na parte vocal: Nicole Scherzinger, Melody Thornton e Kaya Jones. Só que o grupo já tinha alguns problemas desde o início. Por quê? Porque nesse esquema de contrato que eu te falei, 50% para Robin e 50% para a gravadora, não havia muito espaço para reconhecer as Pussycat Dolls como artistas, parte do projeto. Pussycat Dolls era o produto, então elas eram o elenco do Pussycat Dolls. Elas recebiam um salário fixo por integrarem o elenco do Pussycat Dolls, entendeu? Elas atuavam como funcionárias contratadas e tinham direito a um salário fixo, que não era muita coisa. Sem participação nos lucros, seja de música, turnê, merchandising e muito menos algum controle criativo. Elas só seguiam as ordens lá de cima.
A própria Kaya Jones confirmou isso quando revelou que o valor que recebia nessa época era de $500 por semana. O que, de acordo com minhas pesquisas, daria malemar para sobreviver em LA. Tanto é que ela nem esperou o lançamento do primeiro álbum do grupo. Na virada de 2004 para 2005, a mulher pulou fora do barco e junto foram a Sia e a Casey. Com a saída da Kaya, ficaram apenas 3 vocalistas, mas a dinâmica do grupo nunca permitiu que qualquer uma delas se destacasse, além de Nicole Scherzinger. E isso não passava despercebido por ninguém. O Entertainment Weekly escreveu o seguinte sobre o protagonismo da Nicole. Existem 2 tipos de girl groups. Aqueles liderados por uma superestrela, como The Supremes e Destiny's Child, e aqueles formados por personalidades carismáticas com talentos individuais limitados, como Spice Girls e TLC. As Pussycat Dolls não são nenhum nem outro. São uma marca, não uma banda. A doll principal, a Nicole Scherzinger, está nos holofotes, e ela não é nenhuma Beyoncé. Quanto às outras, bem, você consegue dizer o nome delas? Sabe ao menos quantas são? E eu devo dizer que eu carrego essa culpa, porque eu adorava Pussycat Dolls, eu adorava as músicas, adorava cantar, dançar, mas eu nunca tirei um tempo pra conhecer as integrantes. Então, sim, eu só sabia o nome da Nicole. E eu sei que não é exatamente desleixo da minha parte, é que toda a logística do grupo foi pensada pra isso acontecer, pra você só saber o nome dela. A imagem que todo mundo tinha era, ok, esse é o grupo da Nicole Scherzinger e de suas dançarinas. Mas nem todas elas aceitavam isso caladas, tá? A Melody, por exemplo, que nunca teve uma aula de dança na vida e entrou no projeto pra servir como vocalista, vivia expressando a sua frustração e o seu talento reprimido no palco. Um dos momentos mais emblemáticos aconteceu no AMAs de 2006. Na ocasião, enquanto performavam Buttons, a Melody, que tinha pouquíssimo destaque solo, começou a improvisar e a cantar mais alto que a própria Nicole, tomando o holofote da performance pra ela. E pela reação da Nicole, parecia que o negócio não foi combinado, não. Todo mundo notava momentos assim, porque normalmente eles não aconteciam. O público tava acostumado com a Nicole tomando a frente de tudo. Na época, tinha até rumores de que ela estava dormindo com o dono da gravadora, porque só isso explicaria tanto destaque assim. Esse combo de eventos fazia a cantora ser enxergada como uma das grandes vilãs da história. Uma pessoa egoísta que, para alcançar o sucesso, estava disposta a apagar o trabalho das colegas. Mas a gente sabe que toda a história tem 2 lados. No mínimo. E uma outra versão diz que, na verdade, a Nicole era uma funcionária que estava ali para seguir regras como qualquer outra. E o fato dela ter destaque não era uma escolha sua, mas sim da gravadora, que já tinha interesse em impulsionar uma carreira solo para ela. O PCD era só um trampolim para isso. Essa versão da história diz que todas as integrantes estavam bem cientes disso quando assinaram o contrato para participar do grupo. Na verdade, a Nicole disse que sempre quis ser uma artista solo e que quando entrou para as Pussycat Dolls, a empresa prometeu que isso significaria a sua estreia como solista também. Isso foi reforçado por uma entrevista que a Ashley deu em 2014 ao The Independent. Abre aspas. Sempre deixaram claro para nós que o projeto era da Nicole. A analogia que usavam era que nós éramos um time de futebol americano e ela era o quarterback. Chegava ao ponto de não podermos falar nas entrevistas. Tinha vez em que nem no estúdio a gente podia entrar. E elas realmente não estavam no estúdio para a produção da maioria das músicas do grupo. A Nicole revelou na série VH1 Behind the Music que ela produziu 95% do álbum das Pussycat Dolls sozinha. E quando o projeto foi finalizado, as garotas foram convidadas a conhecerem as músicas, depois que tudo já estava pronto. Mas será que isso era falta de interesse delas na produção? Ou um reflexo de como a hierarquia do grupo excluía elas do processo? O segundo álbum do grupo, o Doll Domination, se beneficiou bastante do álbum solo cancelado da Nicole, o Her Name is Nicole. Esse CD deveria ter marcado a sua estreia como solista, mas graças à baixa repercussão do primeiro single, Whatever You Like, ele foi engavetado. Algumas demos foram aproveitadas para o Doll Domination. Então, vamos lá. A Nicole aceitou fazer parte do projeto na esperança de que isso levasse a sua carreira como solista também, mas agora ela
não só não tinha debutado como solista, como as músicas que ela escrevia para sua própria carreira estavam sendo reaproveitadas para o grupo. E ela, enquanto cantora solo, estava na geladeira. Não deve ter sido uma dinâmica fácil, porque, querendo ou não, a Nicole acabava sendo mais uma refém do grupo. Bom, o Doll Domination foi o segundo e o último álbum das meninas. Em 2008, a Carmit Bakar deixou o grupo e 2 anos depois, em 2010, as outras integrantes também saíram, deixando só a Nicole. Assim, Pussycat Dolls anunciou o seu fim. A justificativa foi que praticamente todo mundo ali tinha outros planos em mente e queria crescer a sua própria carreira. A partir de agora, com o fim do grupo, as coisas começaram a voar no ventilador. Por alguma ironia do destino, a Kaya, quem menos ficou no grupo, é quem mais fala dele. Eu já trouxe algumas citações dela aqui no vídeo, mas nada se compara ao mega desabafo que ela fez em 2017 no seu Twitter. Nas postagens, a Kaya chamou as Pussycat Dolls de um ringue de prostituição e disse que elas eram obrigadas a dormir com quem os executivos mandassem. Além disso, ela afirmou que eles as incentivavam a usar drogas para que pudesse manter elas fracas e sob controle. Sobre a Robin, a idealizadora do grupo, a Kaya mencionou que ela era como a mãe do covil e falou que a coreógrafa era abusiva verbalmente, sempre criticando a aparência das integrantes e comentando sobre seu peso e o tamanho dos seios. A gente não precisa se esforçar muito para acreditar nisso. A Nicole basicamente confirmou essa informação no ano passado durante uma entrevista a The Times, quando revelou que existia uma privação de sono gigantesca durante a agenda das meninas. Ela já tinha revelado que enfrentou um forte distúrbio alimentar nessa época também, que incluía até automutilação. Eu acho que isso explica bastante a dinâmica do grupo. Eu lembro de uma entrevista que fizeram com a Nicole e perguntam como era a amizade dentro do grupo. E ela responde alguma coisa como: toda a nossa agenda era voltada para trabalho. A nossa agenda não tinha tempo livre, não tinha tempo de recreação, não tinha tempo para dormir. Se a gente estava junta, a gente estava trabalhando. Então não é como se elas passassem tempo de qualidade uma com a outra. Era muito difícil de desenvolver alguma coisa, principalmente para Nicole, que já ficava mais excluída por ter alguns privilégios. Ela tinha o seu próprio camarim, por exemplo, e as outras dividiam um só. Então é claro que a conexão mais forte vai vir daqui. Abre aspas. Foi um período muito difícil, uma luta constante contra meus próprios demônios e problemas, e eu estava sempre na estrada. O descanso simplesmente não fazia parte da nossa agenda. Eles não nos davam tempo nem para dormir. Hoje em dia, eles têm regras estabelecidas e as coisas funcionam mais em comum acordo, mas não era assim na nossa época. A mentalidade era: faça elas trabalharem até o osso, até desmaiarem. Dormir era muito difícil pra mim. Eu sempre tive problemas pra pegar no sono, e eu me identifico muito com isso. O Daniel, meu namorado, diz assim: vou tirar um cochilo, 30 minutos. Ele dorme, apaga, 30 minutos, ele acorda. Eu demoraria 30 minutos pra pegar no sono, então nunca daria certo. Na época em que o desabafo da Kaya nas redes sociais veio à tona, a Robin Antin negou tudo, chamando as alegações de mentiras nojentas e ridículas, e ainda falou que, na verdade, essa Kaya nunca foi uma integrante oficial das Pussycat Dolls. Ela só esteve lá como um teste, por isso saiu antes do lançamento do primeiro álbum. Bom, as mágoas pareciam ter ficado no passado quando, em 2019, foi anunciada a volta das Pussycat Dolls. Agora, um pouco diferente. A Robin e a Nicole tinham se juntado e feito um acordo comercial chamado PCD Worldwide. Essa nova empresa, entre aspas, seria responsável pelo gerenciamento das atividades do grupo no mundo todo. O objetivo era fazer uma nova geração de Pussycat Dolls. Mas, antes disso, o grupo original ia sair em turnê pelo mundo. Todas aceitaram voltar, com exceção da Melody. Para esse comeback, elas chegaram a lançar uma música chamada React, com direito à performance no The X Factor, e de fato uma turnê foi anunciada, com passagem no Brasil, inclusive. Rolou até uma fofoca de que elas iam colaborar com a Pabllo Vittar, mas isso nunca saiu do papel. Assim como a turnê. A turnê ia começar em 2020 e você sabe por que tudo foi cancelado. Até então, ainda havia a esperança de que esses shows ocorressem quando a situação do mundo melhorasse, mas as pessoas começaram a ficar cada vez mais descrentes, principalmente quando saiu a notícia de que a criadora das Pussycat Dolls, a Robin, estava processando a Nicole. Em 2021, Robin entrou com uma ação contra a cantora, alegando que ela teria se recusado
recusado a participar da turnê mundial do grupo e só mudaria de ideia caso sua participação nos lucros fosse renegociada de 49% para 75%, o que a empresária considerou extorsão. Se ainda havia dúvidas, em janeiro de 2022, a Nicole emitiu um comunicado anunciando que a turnê tinha sido cancelada, surpreendendo as próprias colegas de banda, que nem tinham sido informadas sobre isso. Abre aspas. Estamos decepcionadas por descobrirmos, através de um anúncio no Instagram, que a turnê de reunião das Pussycat Dolls foi cancelada. Até o momento, não recebemos nenhuma notificação oficial sobre isso. De qualquer forma, esse parece ser o fim de um capítulo de uma experiência marcante e transformadora, que nos deixou memórias incríveis pelas quais seremos eternamente gratas. Obrigada a todos os fãs que nos apoiaram incondicionalmente e nos amam sem fim. Sempre honraremos a essência da verdadeira definição de ser uma Pussycat Doll. Essa turnê pode ter chegado ao fim, mas a história das Dolls não acaba aqui. A irmandade que criamos continuará viva. Gente, deu tudo errado nesse retorno e essa festa virou um enterro. Só que a gente descobriu que o buraco era bem mais embaixo, porque meses depois foi a vez da Nicole revidar e abrir um processo contra a fundadora das Pussycat Dolls, acusando a mulher de quebra de contrato, fraude e má gestão dos fundos destinados à turnê de reunião. De acordo com a acusação, a Nicole foi abordada pela Robyn pela primeira vez sobre um revival do grupo em 2017, mas, nessa ocasião, elas não chegaram a nenhum acordo. Mesmo assim, a criadora do grupo começou a negociar com a Live Nation, produtora de eventos, para organizarem uma turnê das Pussycat Dolls. Nas negociações, ela teria dito que a Nicole tinha confirmado que estaria disposta a participar da turnê, o que não tinha acontecido ainda. Porém, o blefe deu certo, e a Robyn teria conseguido fechar um acordo com a produtora, além de um adiamento de $600 mil para o financiamento da turnê. O que a Nicole alega é que a mulher teria gasto essa quantia com despesas pessoais e, pior, teria forçado a Nicole a tirar dinheiro do próprio bolso para financiar as gravações do retorno. Então ela vendeu a Nicole para a Live Nation antes da Nicole concordar com a reunião, gastou o dinheiro do adiantamento e quando a reunião foi acontecer, a Nicole teve que bancar. O advogado da Robyn disse que tudo era mentira e essa era uma medida desesperada da Nicole. Ficou assim por um bom tempo até que no ano passado saiu a informação de que ambas as partes tinham chegado a um acordo. A gente não sabe qual foi esse acordo, mas deve ter envolvido muita grana. Por incrível que pareça, toda essa treta não significa exatamente que as chances do grupo se reunir novamente sejam nulas. Isso porque a Nicole, que agora tá em cartaz na Broadway com a peça Sunset Boulevard, inclusive recebeu um Tony por esse papel, disse em entrevista ano passado que nunca vai dizer nunca para um retorno do grupo. Abre aspas. Eu amo as minhas dolls, eu amo as Pussycat Dolls. Então, eu sempre digo, nunca diga nunca. A gente nunca sabe o que o futuro reserva. Eu fico muito feliz pelas meninas. Eu vejo elas, adoro acompanhar no Instagram e todo mundo tá arrasando e vivendo a melhor fase. Lindas e poderosas. Assim, um retorno continua extremamente difícil, mas vamos aceitar isso por enquanto. No fim das contas, ninguém estava 100% satisfeito com o jeito que o Pussycat Dolls era. A Nicole, que era vendida como a estrela, também acabou sendo vítima de um sistema que prometeu para ela uma carreira solo brilhante, que nunca aconteceu do jeito que ela idealizou. E do outro lado estavam as meninas, que aceitaram entrar no projeto acreditando que teriam espaço, teriam voz, teriam destaque, teriam dinheiro, e passaram anos sendo tratadas como figurantes no próprio grupo. Eu acho que se a gente olhar bem, não dá pra dizer que tem uma vilã na história, dentro do grupo no caso, fora do grupo a gente pode apontar alguns dedos. Na real ali, tava todo mundo tentando sobreviver dentro de uma indústria que colocava mulheres umas contra as outras, enquanto quem lucrava de verdade tava nos bastidores, né? Ah, as Pussycat Dolls não se gostam, tem inveja da Nicole, a Nicole tem ambição, fulano é isso, fulano é aquilo. E a galera que tava ali ganhando dinheiro, tava sem rosto na história. Mas agora eu tenho uma pergunta pra você. Será que a gente ainda pode sonhar com o retorno do grupo? O que é que vocês acham de toda essa treta? Esse vídeo, eu sei que ele não ficou curto, mas eu sei também que tem muitas outras camadas aqui. A gente podia falar, por exemplo, sobre o GRL,
um outro girl group administrado pela Robin, que teve um final trágico? Será que ela tem o toque de Midas, que dá sucesso pra tudo? Ou será que, na verdade, ela tá condicionando esses artistas a situações desagradáveis? Mas no tema Pussycat Dolls, vamos parar por aqui hoje. Comenta aí o que você achou de toda essa história e o que você acha que rolava nos bastidores. Tô curioso pra saber como você enxergava isso e se você sabe alguma coisa que eu não sei. Como eu disse, eu não acompanhei as integrantes de perto na época, então talvez vocês tenham pescado coisas que eu não saiba. Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye. Ui, sorry. Bye bye.